Olá, meu nome é Jim Bubba Bay e tenho 57 anos, sou de Pine Plains, Nova York. Eu e minha ex-mulher acabamos de nos separar após um longo casamento. Tivemos 2 filhos que faleceram durante nosso relacionamento. Um deles nasceu prematuro e morreu após 10 dias de vida. Logo após sua morte, descobrimos que um dos nossos filhos gêmeos mais velhos tinha uma doença renal e também faleceu aos 18 anos. As contas médicas e o peso de perder 2 filhos foram difíceis de suportar, mas ainda nos importávamos um com o outro. Decidimos que era hora de seguir caminhos diferentes, e eu acabei vivendo sozinho. Quando meus filhos não estavam aqui, eu me sentia um pouco solitário e entediado. Para passar o tempo, comecei a fazer caminhadas, que se tornaram um de meus passatempos. Além disso, eu também gosto de procurar por tesouros com um detector de metal. Essas 2 atividades me mantiveram ocupado. Um dia, decidi fazer uma caminhada perto da minha casa, em uma estrada sem saída. Minha irmã costumava morar no final dessa estrada, e eu já havia ido de carro visitá-la, mas nunca a explorei a pé. Não era o tipo de caminhada longa que eu costumava fazer. A estrada não tinha iluminação pública, e havia poucas casas. No entanto, na direção da entrada para a estrada principal, havia um prédio da prefeitura com luzes no estacionamento. Como era uma estrada da cidade, pensei em caminhar até lá e voltar para casa. Era por volta das 19 horas, e eu comecei a caminhar naquela direção. No entanto, quando cheguei à entrada da estrada principal, um carro parou bruscamente e os ocupantes estavam visivelmente bêbados e agitados. Isso me deixou desconfortável. Algumas pessoas são amigáveis quando estão bêbadas, mas outras podem ser problemáticas. Então, decidi dar meia volta e voltar para casa, o que não estava longe, talvez uns 2 quarteirões. Havia um pequeno morro em frente à minha casa, não muito grande, mas decidi descer um pouco mais, e em seguida, voltar para casa. No entanto, acabei indo além da casa que viria a descobrir que pertencia à minha vizinha. Fui um pouco além de sua casa e percebi que já era hora de voltar para casa e relaxar. Assim, atravessei a estrada e comecei a subir o morro. Foi então que avistei as luzes de um carro no topo do morro. Elas pareciam brilhar mais do que realmente estavam, e muitos carros costumavam virar em nossa entrada para fazer a volta, pois era a única estrada. As pessoas vinham pela estrada e davam meia volta quando percebiam que era uma rua sem saída. Na época, era o primeiro lugar para virar à esquerda, e eu vi as luzes de um carro. Quando estou caminhando, especialmente em situações assim, eu saio da estrada e paro, dando tempo para o carro passar por mim. Eu saí da beira da estrada para ficar perto da floresta e, do nada, o chão se abriu e lá estava eu, caindo de cabeça, como se um grande buraco negro me engolisse. Aconteceu porque eu tropecei quando saí da estrada e caí de lado em um barranco. Fui lançado de cabeça voando pelo ar, bati minha cabeça em uma pedra. Era uma vala de drenagem que, em parte do ano, tinha água, mas naquele momento estava seca. Tive sorte de cair quando não havia água, porque, se houvesse, provavelmente não estaria aqui. O fato de que não havia água fez toda a diferença. Eu bati a cabeça muito forte, e as luzes se apagaram. Eu estava inconsciente, não sei por quanto tempo, poderiam ter sido 2 segundos, 10 segundos, 1 minuto. Quando recuperei a consciência, estava sentindo uma dor intensa, era insuportável. Tinha quebrado meu ombro esquerdo, mas o direito estava intacto. Estendi a mão através do meu corpo e senti meus dedos entrarem no meu crânio, aí percebi que estava em sérios apuros. Havia um grande corte profundo na minha cabeça, sangrando muito. Pensei em pegar meu celular, mas naquela estrada, o serviço de celular era horrível. Além disso, eu tinha um celular de flip na época, e, a menos que alguém ligasse para você, o aparelho não acendia, e você tinha que abri-lo. Eu sabia que gastaria muita energia fazendo isso, então desisti da ideia. Em seguida, gritei por socorro, o que é natural quando você está em apuros. Era uma rua sem saída, em uma noite de domingo, a maioria das pessoas estava em casa, então eu gritei por um tempo, mas depois percebi que estava cada vez mais fraco e a voz estava sumindo. Então, desisti disso também. Cada pessoa reage de forma diferente, mas, para mim, a sensação de que minha vida estava passando diante dos meus olhos começou a acontecer de verdade.
Eu estava muito emocional, já estava chorando, e comecei a pensar nos meus filhos. Eu tenho 3 filhos vivos e 2 que faleceram, então foi uma batalha emocional intensa. Logo depois, percebi que precisava me mover, embora não soubesse se conseguiria naquele momento, pois estava com uma dor insuportável. Foi então que me dei conta de que, se estivesse paralisado, estaria morto, mas se conseguisse me mover, poderia morrer de uma maneira menos dolorosa. Sei que parece loucura, mas naquele momento, eu não tinha esperança de sobreviver. Eu havia quebrado o pescoço. Eu não conseguia me mover muito, mas consegui olhar um pouco e vi que à minha esquerda havia um campo, e à minha direita, havia uma grande sombra negra de uma parede. Eu pensei que aquela sombra devia ser o lugar de onde eu tinha vindo, e lá em cima estava a estrada. Então eu decidi que era para lá que eu precisava ir, mesmo que fosse para morrer. Comecei a rastejar, e a dor era insuportável. Subi uma colina, caí algumas vezes, mas continuei subindo com muito esforço. Finalmente, cheguei a um ponto onde encontrei um tronco. Na época, eu não conseguia descrevê-lo, apenas sabia que estava deitado em cima desse tronco. Então, deitado ali, como se fosse um homem em um barco, eu pensei que havia conseguido e que poderia fechar os olhos e partir. Foi o que fiz, fechei os olhos e me preparei para morrer. No entanto, em um momento, a luz ficou mais brilhante, como se alguém tivesse acendido uma luz. A luz estava ficando cada vez mais brilhante, e quando abri os olhos, vi a cena mais maravilhosa diante de mim. O vale inteiro estava iluminado, e eu fiquei sobrecarregado pela beleza e pelo espanto. Passei de uma escuridão total para uma luz deslumbrante que só ficava mais intensa. Eu olhei para fora, e uma figura que estava se aproximando de mim. Eu consegui mexer um pouco a cabeça e vi que a figura estava se tornando mais detalhada. Para mim, parecia um avô, uma figura paternal, e eu interpretei como Deus naquele momento, porque era a única forma que eu poderia entender. Essa figura veio até mim, e então, à direita dele, estavam meus 2 filhos, como eu os imaginei, naquela época. Eu não falei com eles, e eles não falaram comigo, mas anos depois, alguém me ajudou a entender que meu filho que viveu apenas 10 dias deveria ter vindo do céu. Então tudo o que eu estava vendo vinha do céu, e a figura que apareceu, interpretada por mim como Deus, era essa presença divina que estava lá. Essa foi uma experiência emocionalmente poderosa e inesquecível. Foi um momento de conexão espiritual que me deu conforto e paz durante um período extremamente desafiador. Começamos a conversar, e ao longo de toda a minha vida, uma das razões pelas quais eu não conhecia a Bíblia era porque sempre fiquei chateado com a quantidade de violência e morte registradas nela. Eu não a lia, mas se você encontra Deus ou Jesus e tem uma grande pergunta, ele vai respondê-la. Então, naquela noite, a resposta para mim foi que sua palavra, Jesus e Deus, continuam, mas as pessoas no poder que usam a Bíblia para seus próprios interesses, cometem violência e guerra, e isso não está de acordo com a verdadeira mensagem espiritual. Essa foi uma parte da nossa conversa. Naquele momento, minha fé e esperança estavam restauradas. Deus e Jesus, ou quem quer que fosse, encheram-me de esperança e fé. Eles disseram que havia coisas para eu fazer, e eu fiquei surpreso, porque eu sou apenas uma pessoa comum. Eu perguntei o que eu poderia fazer, e eles disseram que eu deveria manter os olhos abertos para coisas diferentes. Eu aceitei isso e sabia que era suficiente. Eu ainda estava com dor quando ele estava lá, mas estava tão maravilhado por ver meus filhos e este ser celestial, que a dor não parecia tão intensa. Pode parecer simbólico, mas consegui virar a cabeça um pouco para a esquerda e vi uma casa com uma luz fraca em uma das janelas. Isso me deu a ideia de que era para lá que eu deveria ir. Então, lutei para me ajoelhar e, quando o fiz, a gravidade começou a pesar sobre mim. Eu disse para mim mesmo que tinha que me levantar. Caí uma vez, mas decidi que precisava me levantar. Ainda pensava em ver meus filhos, aqueles que haviam falecido. Se fosse o céu, eu queria encontrá-los, e se fossem Deus e Jesus, eu queria ouvir mais. A luz na janela da casa me deu motivação para continuar. Eu realmente não conseguia me mover muito, mas eu podia me esforçar um pouco. Eu sabia que precisava ficar de pé e continuei a lutar. Eu me levantei e a dor era insuportável, mas eu continuei a mover meus pés, pensando que precisava chegar lá, independentemente da dor. Eu subi uma colina com muito esforço,
caindo algumas vezes, mas continuando a subir. Finalmente, cheguei a uma casa e toquei a campainha. Minha vizinha atendeu a porta, viu o quão mal eu estava e foi buscar seu telefone. Quando ela voltou com o telefone, eu desmaiei no gramado dela. Fiquei desacordado por períodos intermitentes. Naquela noite estava com neblina, e meu primo, que era um policial, veio. Eu estava em condições tão ruins que ele não me reconheceu. Eu dei o número do meu irmão para minha vizinha ligar, e meu irmão veio e trouxe meus pais, que moravam ao lado. Com tudo isso acontecendo, a coisa incrível é que nossa pequena cidade tem um corpo de bombeiros de voluntários, e eles atenderam ao chamado. Eles pegaram todo tipo de equipamento médico que puderam e vieram me ajudar. Foi uma situação caótica, e como estava nebuloso, não podiam usar um helicóptero. Tive que ser levado de ambulância até o hospital, o que levou cerca de 45 minutos. Foi uma jornada terrível. Cheguei ao hospital e entrei em coma por cerca de 7 dias. Quando saí do coma, estava confuso. A princípio, eu pensava que tinha realmente encontrado Deus. Eu me questionava se aquilo realmente tinha acontecido. No entanto, percebi que a experiência tinha sido real para mim. Eu não precisei de nenhuma cirurgia, apesar das fraturas e dos danos. A única coisa que fizeram foi colocar um filtro venoso em mim. Além disso, recebi transfusões de sangue que salvaram minha vida. Fiquei no hospital por apenas 15 a 17 dias, o que foi rápido, considerando as circunstâncias. Foi um processo de dar e receber. Adquiri uma dor crônica, mas, antes do acidente, eu era tímido e introvertido, com dificuldade para lidar com estranhos. No entanto, como um presente, ganhei a habilidade de socializar. Falo com qualquer pessoa, faço palestras inspiracionais e me envolvo em diversas atividades, seja em público ou em particular. Depois, comecei a participar de eventos relacionados à espiritualidade, como o círculo xamânico, a cura Reiki, a lei da atração e estudos sobre os vikings e os registros akáshicos. Aprendi muitas coisas incríveis, mesmo que não soubesse nada sobre elas anteriormente. Foi uma jornada incrível e me sinto abençoado por estar aqui. Ainda cometo erros, sou humano como todos os outros, mas adoro conhecer pessoas e ouvir suas histórias. Geralmente, não conto minha própria história, mas se as pessoas a conhecem, podem mencionar algo e começamos a conversar. É uma jornada maravilhosa e emocionante. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.